Bom dia. Eu sou a Sônia e, juntamente com a Luana, nós iremos apresentar nosso trabalho sobre a história do mobiliário. Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de projeto de mobiliário e o nosso tema é o Egito Antigo. Pode passar. Bom, a civilização egípcia, ela localizava-se então na região nordeste da África e ela foi se desenvolvendo ao longo do Rio Nilo. Justamente por conta desses recursos hídricos disponíveis, eles conseguiram desenvolver uma avançada atividade agrícola, o que garantiu, além do sustento do seu povo, também o seu desenvolvimento social e cultural. Bom, com relação um pouco ao contexto histórico, a civilização egípcia ela foi uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Eles se destacaram, então, por manter uma continuidade ao longo dos séculos, com relação, então, às suas formas políticas, artísticas, literárias e religiosas. Acredita-se também que a história do design de interiores teve origem no Egito Antigo, pois eles já faziam uso de mobiliários, tapetes de palha, tecidos e peles de animais para decorar as suas casas. Os egípcios eles possuíam um conjunto de crenças muito fortes sobre a vida após a morte. Por isso, as câmaras funerárias eram abastecidas com alimentos e também com várias peças do mobiliário, como camas, cadeiras e baús. A civilização egípcia era muito desenvolvida para sua época e ela nos deixou um grande legado com relação a várias áreas de conhecimento, como a arquitetura, a arte, a escrita, a astronomia, entre outras áreas em que eles se destacavam. Bom, com relação ao mobiliário, os egípcios possuíam, o mobiliário dos egípcios possuíam cores vivas e também utilizavam diversos tipos de materiais, como madeira, marfim e pedra. Os móveis, eles eram relativamente baixos e geralmente também os pés das camas, das cadeiras e dos bancos representavam a pata de algum animal. Os egípcios consideravam também que as crianças eram adultos em miniatura. Então, também faziam móveis para crianças que eram miniaturas do mobiliário adulto. Fazendo uma análise, então, das pinturas e esculturas dos egípcios, é possível também identificar as principais peças de mobiliário que eram utilizadas por eles, sendo que o banquinho era um dos itens mais comuns. A quantidade de móveis também que eles possuíam dependiam da classe social. As classes mais baixas não possuíam muitos móveis e eles eram feitos de materiais mais simples. Já a nobreza e a realeza tinham muitos móveis e eram feitos com muita qualidade e muito ornamentados. Bom, então, sobre os principais materiais que eles utilizavam na época. A madeira, que era um material bastante utilizado, porém era um material escasso na época, só existiam alguns tipos de madeira disponíveis para eles utilizarem, mas grande parte dela era importada do Oriente Médio para uso deles. Bem como ouro e a prata era bastante utilizado também, e era o material que ele mais se revestia os móveis. Já os estofamentos que possuíam, então, eram bem mais restritos. Então, era restrito ao uso do linho para fazer esse revestimento. Bem como também faziam uso do vime e do junco, que eram usados para móveis mais simples. Já o oposto disso, eles utilizavam, então, o marfim, que é um material mais nobre, que também é utilizado em vários tipos de mobiliários. Em alguns detalhes decorativos também eram utilizadas algumas pedras preciosas. Sobre as técnicas que eles utilizavam, então, os egípcios eles desenvolveram muitas técnicas de encaixes que são utilizadas até hoje, bem como a junção macho e fêmea, que a gente conhece bem, né?
e as juntas de encaixe com cavilhas. Eles faziam uso também de um tipo de marquetaria que eram construídos a partir de lascas de madeiras nobres. Também eles mascaravam alguns defeitos de fabricação dos móveis com folhados, com gesso ou até mesmo tinta. Alguns dos móveis, então, que marcaram a época do Egito Antigo. O banco, então, era uma peça imobiliária mais comum de ser encontrado nas casas egípcias, podendo ser feito, então, de várias materialidades, como o vime, o couro, a madeira, enfim. E poderiam também ser de 3 ou 4 pernas. Aqui a gente tem algumas ilustrações aqui, alguns exemplos. O banco dobrável, então, nesse caso, ele traz uma gravura junto dele, né, esculpido na madeira mesmo, e o banco côncavo. Sobre as mesas, é uma peça imobiliária que também era bastante utilizada nas casas egípcias. Eram mesas individuais, não eram mesas compartilhadas, então eram peças pequenas, feitas para as refeições, para jogos, escritas ou outras atividades. As camas, então, como a maioria dos móveis, era feita de madeira, embora também poderiam ser utilizados alguns materiais, como o metal e o marfim. Não havia uma altura uniforme para a fabricação dessas, embora algumas eram muito baixas ou outras muito altas, que até precisassem de degraus para subir nela. As cadeiras, então, eram usadas apenas por pessoas mais ricas. Então, quanto maior o status social, mais sofisticada a cadeira seria. Geralmente feita de madeira também, com várias obras esculpidas nelas. Essa que está na ilustração, então, é um exemplar encontrado na tumba de um rei, toda esculpida com patas de leão e vários animais. Sobre o armazenamento, então, eles tinham bastante peças de baús, poderiam ser feitos tanto de madeira como de junco ou até mesmo vime. Eles eram usados para guardar todo tipo de pertences e também a guarda dos itens que seriam levados para a vida após a morte que eles acreditavam, né? Os desenhos também variam de um desenho simples a um desenho mais complexo, variando também conforme a faixa social deles. E seria isso. Acho que é isso, né, Sônia? É isso. Então, tá bom. Obrigada.